Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2021. É a questão número 100. A questão diz assim: no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum, né? Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e uma tentativa de convencer o outro de que tinha razão. Pessoal, então aqui ele falou sobre a teoria de Aristóteles, né? Que pelo senso comum a gente derrubava dois materiais, eles chegavam em tempos diferentes no solo, né? E aí depois Galileu veio, né, e também fez estudos sobre isso. Deem uma olhadinha, tem muitos vídeos falando sobre isso, muitos experimentos, né, sobre a queda livre dos corpos, sobre o experimento, né, que Galileu fez na torre. Então o que acontece? Quando a gente despreza a resistência do ar, quando a gente tem situações no vácuo, por exemplo, né, os objetos vão cair com o mesmo tempo, né, sempre vão cair com o mesmo tempo. E quando você tem uma situação real, a gente tem que considerar a resistência do ar. Então, por exemplo, eu deixo uma folha de papel cair aberta e depois eu faço uma bolinha de papel com outra folha e eu solto elas ao mesmo tempo, a bolinha de papel vai cair primeiro. Por quê? O que acontece? Apesar de ser a mesma folha de papel, né, da gente dobrar ela, o que acontece? A folha aberta ela vai ter mais interação com o ar. Né? A gente tem exemplos aí no caso do paraquedas, né? Então é muito importante você entender que o que está agindo aí, resistindo a essa queda pelo nosso senso comum, é a resistência do ar. Então a gente tem que lembrar dessas situações, tá bom? Mas lá no vácuo não, eles vão cair sempre ao mesmo tempo. Tem diversos experimentos falando disso, né? Que eles fazem um experimento com uma bola de metal ou até com uma pena. Tem várias coisas, experimentos muito sérios, científicos, né, feitos em situações aí simuladas de ausência de ar mesmo, situações simulando o vácuo, né, e provando que elas caem ao mesmo tempo. Né, independente das suas massas, das suas formas geométricas, elas vão cair juntos quando for situação de vácuo. Mas quando a gente fala assim, despreza a resistência do ar, né, muitos problemas de física vêm falando isso. Então, quando a gente está analisando situações no dia a dia, situações reais, a gente tem que considerar a resistência do ar. Mas vamos analisar, então, eu estou falando aqui sobre a queda livre, né? Falei sobre Galileu, sobre Aristóteles. Vamos falar aqui, ver o que cada um falou para a gente ver o que a gente pode analisar com isso. Colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. Colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei ela cair. Quando eu amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Então, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento em queda nessa discussão vai ser o quê? Acabamos de falar, a resistência do ar, tá, pessoal? É claro que o peso vai estar influenciando, né? Os corpos possuem massa, então eles vão ter peso porque eles estão submetidos à aceleração da gravidade, mas nesse caso não, pessoal. Nesse caso, o que faz aqui é o senso comum, né, entrar em ação aí é a questão da existência da resistência do ar, tá bom? Então, poderia gerar dúvida aí, né? Tem gente que falou da gravidade, a aceleração da gravidade é a mesma para eles, né? Mas então, a questão que a gente tem que considerar é o contato, né? A interação do ar com a superfície do objeto, se ela tem uma área menor, se ela tem uma área menor, isso é muito importante, tá bom? Para analisar. Então, falou em queda livre, é importante a gente analisar a resistência do ar e desprezando, sendo no vácuo, e os dois caindo sobre a mesma altura, eles vão cair sempre juntos, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.